Bem-vindo, meu aluno, meu aluna, à aula de montagens. Olha o que vem aí pela frente. E esse aqui eu vou passar no final da parte 5, tá? Não é nessa aula. Mas eu tenho um recado para dizer para você. Agora é só alegria no curso. Sim, se você passou pela aula de superfícies e fez os exemplos, agora tudo fica fácil, não tem mais nada difícil, tá? Então você já é um vitorioso e está a um passo de fazer os seus projetos. Nessa aula eu vou ter dois exemplos para mostrar, que é essa garra e esse pistão da Festool. Eu vou fazer a montagem deles para vocês. Esse aqui ele está móvel. Mas antes de começar, eu gostaria de explicar o conceito para vocês. Vamos pegar essa mesa aqui e vamos inserir ela numa montagem, apertando aqui, criando montagem a partir da peça. Vamos colocar ela aqui e vamos inserir nessa montagem o meu dodecaedro. Ok, nesse meu exemplo aqui, eu quero que você pense o seguinte: como que eu posso mexer o dodecaedro? Imagina que você está sentado nessa mesa. Quais os graus de liberdade dele? Como que você mexe ele? Deixa eu exemplificar isso aqui. Mais fácil. Eu exibi isso aqui. A tríade. Aqui ela mostra os 6 graus de liberdade. Que era isso que eu queria explicar. Grau de liberdade X, translação. Grau de liberdade Z, translação. Você pode pegar com a mão, digamos, isso e fazer, né? Como se fosse. E grau de liberdade Y, translação. Também temos o grau de liberdade Y, rotação. Grau de liberdade X, rotação. E o grau de liberdade Z, rotação. Esses são os 6 graus de liberdade possível para o nosso dodecaedro em cima da mesa, porque ele não tem nenhum posicionamento. O que é a montagem, então? É um conjunto de peças com restrições de graus de liberdade nas movimentações. Então, o que acontece? O que são as restrições de graus de liberdade? São os posicionamentos. Então, se eu resolvo posicionar uma face e dizer para o SolidWorks, essa face está em cima da mesa, disse que esse dodecaedro está grudado a esse plano. O que vai acontecer com os meus graus de liberdade? Eu ainda consigo mexer em X e Z, ó, aqui está o sistema de coordenadas. Eu ainda consigo mexer em X e Z, porém em Y eu não consigo mexer. Em Y não consigo mexer. Consigo também rotacionar ele, só que só dessa vez no eixo Y. Então, só com esse simples posicionamento eu tranquei 3 graus de liberdade. Eu tranquei a rotação no eixo Z, eu tranquei a rotação no eixo Y e tranquei a translação no eixo Y. O que aconteceria se eu tivesse um pino hipotético aqui em cima e colocasse, tivesse um furo hipotético aqui em cima e colocasse esse furo no pino? Quantos graus de liberdade eu teria? Então aqui eu tenho um eixo no desenho da mesa. Vou posicionar nesse furo que eu acabei de fazer aqui. Ok. Agora pergunto para você, tenta responder. O meu dodecaedro está em cima da mesa e ele está travado nesse eixo. Quantos graus de liberdade ele tem? Apenas um. Apenas rotação no eixo Y. Certo? Então é essa a lógica que você tem que ter para as montagens. Só isso. Então vamos explicar como que funcionam os posicionamentos fazendo o nosso exemplo prático aqui da garra.
Todas as peças eu vou deixar salvo na pasta do curso da aula 5 para você poder fazer junto comigo. A primeira parte, vamos considerar que você tinha acabado de desenhar essa peça, tá? Então você desenhou essa peça aqui, eu importei, né? Mas você tem essa peça, e daí como que você faz? Você vem aqui em arquivo, criar montagem a partir da peça e aperta. Ok. O primeiro componente que eu colocar na minha montagem sempre vai ficar travado. Ele não vai mexer, certo? Então, o que você faz? Você começa a inserir os arquivos da sua montagem. Aqui eu estou na pasta do curso, parte 4, montagem exemplo garra. E vamos começar a colocar as peças. Por enquanto, sem nenhum posicionamento. Inserir componente. Se eu tiver alguma peça aberta, por exemplo, digamos que eu tenho essa peça aberta, ela já vai aparecer na minha lista aqui, certo? Senão eu tenho que sempre apertar em procurar. Posso também selecionar vários itens de uma vez, apertando o ponto. Eu abro, ele carrega um, depois carrega o outro. Certo. Aqui eu tenho todos os meus componentes, menos o parafuso, que serve ali para mexer. Depois eu vou mostrar como que coloca o parafuso. Aqui eu vou deixar esse arquivo também na pasta para você ter uma referência na hora do posicionamento, tá? Porque eu não quero deixar esse arquivo que eu estou fazendo aqui da montagem. Que a intenção é você construir sozinho, montar esse item. Certo? Então como que funciona para posicionar? Você aperta aqui em posicionar. Aí é sempre 2 itens necessários. Aí se você apertar num item cilíndrico, numa superfície, em outro item cilíndrico, ele entende automaticamente que a relação é concêntrica. Ok, eu estou travando o grau de liberdade de movimentação nos outros 2 eixos, então ele vai rotacionar só ao redor desse eixo, mas ainda tem aqui, digamos assim, solto. E eu preciso informar que essa superfície e essa superfície são coincidentes. Simplesmente apertando uma na outra ele já vai entender que é coincidente. Aperta OK. Aqui. Apertando essa, às vezes incomoda nessa árvore de projeto aqui no canto. Aí o que aconteceu? Aperta OK de novo, ele sai do ambiente da montagem. E aqui do lado, como na peça, eu tenho a minha lista de itens. Todas as minhas peças que eu tenho inseridas na montagem e em seguida todos os meus posicionamentos que eu inseri. Eu posso editar posteriormente eles, alterando o tipo de posicionamento e alterando qual o escopo. Certo, fiz o meu primeiro posicionamento. Agora é só continuar. Segundo posicionamento também vai ser concêntrico. Então aperto aqui e aperto com o botão direito do mouse sem movimentar ele já conclui. E agora aperto nessa face e aperto nessa face, ele já vai entender que é coincidente. Ok. Está certo. Agora eu tenho isso. E vou travando meu desenho. Próxima peça é essa. Aqui e
aqui. Ok. Para fazer posicionamentos concêntricos, tente sempre apertar na face, porque ele reconhece também a, como chama, aresta. Só que se você apertar em duas arestas, ele pode dar problema, porque duas arestas, ele abre mais opções. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar com esse. Posicionar. Daí agora, em vez de apertar na face, que seria aqui, eu vou apertar na aresta. Nessa aresta. E nessa aresta. Ele abre a opção coincidente, que não é interessante para mim. Ok. Vamos continuar então. Posicionar. Aperto na face. Aperto na face. Ok. Concentre. Face. Face de baixo. Coincidente, ok. Face, face. Coincidente, ok. Vamos dar uma ajeitada. Ok. Aqui esse pininho vai aqui. Com essa face. E essa face coincidente. Ok. Agora, tudo que tem de um lado tem do outro. Eu não preciso inserir todos os componentes de novo para colocá-los aqui. Eu posso simplesmente duplicar. Tudo que eu vou precisar é de um plano que passe exatamente no meio. Por isso que eu falei na primeira aula para você sempre começar usando o recurso plano médio. Você está lembrado? É porque aqui isso vai ser muito útil. Porque agora você pode usar o plano da primeira peça aqui como uma entidade para a relação de esboço. Eu seleciono o plano aqui, se ele está bem no meio, eu venho aqui em padrão linear de componentes, espelhar componentes e vou selecionando tudo que eu quero espelhar. Aperto OK. Pronto. Agora ele já reconhece tudo que eu faço de um lado vai acontecer do outro. Agora vamos posicionar essa peça aqui. Seria essa superfície. Eu posso apertar na superfície, daí apertar na posicionar ele fica aparecendo aqui já que eu selecionei. E aqui. OK. Agora a face. OK. E agora eu tenho duas opções. Eu posso pegar e fazer concêntrico com esse furo ou selecionar aqui. Eu vou fazer concêntrico com o furo. Então, na rosca eu tenho dificuldade de seleção. Por isso que tem esse ressaltinho aqui. Ele mais serve para posicionamento. Aqui, concêntrico, OK. Pronto. Agora eu tenho praticamente completo a minha garra. Falta o parafuso. Para colocar o parafuso, eu tenho uma lista de componentes aqui chamada Toolbox, que eu tenho vários componentes padrões, como por exemplo, engrenagens, arruelas, porcas. Aqui, eu tenho o padrão rosca polegada e rosca métrica. Eu, pessoalmente, prefiro, como a gente está no Brasil e está fazendo desenhos em português, usar o padrão métrico, que ele é o padrão do Brasil. Então, padrão métrico, parafusos, eu vou colocar um Allen.
Aí como é que você faz? Você escolhe o pó e arrasta ele para cá. Aí ele vai te perguntar. Aqui eu tenho as opções: qual o passo da rosca, o comprimento da rosca, o tipo da cabeça dele aqui, se eu quero rosca parcial ou total, e o tipo da rosca que eu quero. Se eu quero que não apareça para não deixar carregado o desenho, a representação só, que daí ele faz aquela rosca que eu ensinei, que é só representativa, né? Ou a rosca real mesmo, para deixar o desenho ultra realista. Eu aperto, e aqui eu coloco comentários, né? Que eu quero que depois apareça na minha tabela de projeto. É sempre bom colocar. E aqui é sempre bom escrever de um jeito que a sua loja de parafusos, que o seu fornecedor vai entender. Porque aqui ele tem umas informações meio complicadas. M5 por 08 por 45. O jeito que o pessoal entende seria assim. M5, daí o passo e o comprimento. E daí aqui você coloca, por exemplo, Allen cabeça cilíndrica. O seu fornecedor já vai entender, porque isso aqui vai direto depois para a tabela de projetos. É importante colocar assim. Ok. E ele aperta para aparecer mais. Só apertar essa. Ok. Agora vamos posicionar esse parafuso aqui onde ele tem que ficar. Não posso apertar na rosca, tá? Porque ele não entende direito. E a cabecinha dele vamos colocar grudada aqui. Nessa peça, o original não é um parafuso, né? Porque, logicamente, o parafuso ele não vai fazer a função certa. Mas aqui, por uma questão didática, fica mais simples. E agora, vamos colocar o posicionamento avançado, que é posicionamento mecânico, parafuso. Aqui ele pede se é padrão rosca polegada, seria esse aqui, que daí é o passo da rosca em polegada, né? E aqui seria o passo da rosca em milímetro. Como é M5, é 0,8. Eu coloco o passo. Daí eu seleciono de novo como se eu fosse fazer um posicionamento concêntrico. E ok. Agora, cada rotação ele gira 0,8. Extremamente simples. No final da aula, eu passo os outros posicionamentos avançados, tá? Polia, correia, corrente e engrenagem. Ok. Agora o pistãozinho. O pistão padrão você baixa com todos os componentes certinhos na medida, de acordo com a norma, no site da Festo, gratuitamente. É só se cadastrar, tá? Vai lá na Festo e daí digita, vai lá em produtos e tá bem fácil de achar, viu? Aí você tem que baixar em sólido 3D, num formato que o SolidWorks entenda, que são os formatos IG e STEP, principalmente. Muito bem. Ele vem solto. Perfeito para o nosso exemplo. Aqui vamos colocar essa visualização. Certo. Primeira coisa, posiciona em... Pode apertar em qualquer lugar cilíndrico. Vou apertar aqui na haste e aqui no corpo dele. Pronto. Tá pronto. Sim? Não, não tá pronto, né? Porque ele passa. Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Vamos cortar ele para poder enxergar dentro. Tá. Se eu colocar que isso aqui é coincidente com essa face,
ele vai trancar aqui e não vai se mexer. Não é isso que eu quero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é bloquear isso aqui para não ficar solto dentro da minha montagem. Então eu aperto em qualquer parte da peça que eu quero bloquear, aperto em posicionar, e daí eu aperto em qualquer plano da montagem. Não pode ser um plano de uma peça, tem que ser um plano da montagem. Qualquer plano. E daí eu aperto em bloquear. Ok. Agora está fixo. Está fixo, não se mexe. Agora, vamos resolver isso aqui. Primeiro eu vou cortar a minha peça para poder visualizar dentro. Ok. Agora eu tenho que conhecer o curso do meu pistão. O curso do meu pistão é 25. Então eu venho em posicionar. Daí aqui tem os posicionamentos avançados. Essa opção aqui. Que eu tenho distância máxima e mínima. Distância mínima eu coloco 0 e a distância máxima eu coloco curso. Opa. Distância mínima e distância máxima. 25. Daí eu aperto numa face interna aqui. Pronto. Agora eu tenho posicionamento inteligente. Ok. E a nossa porta, vamos deixar ela aqui. Ok. Agora eu tenho um pistão com as medidas reais e com o movimento real. Vamos inserir isso aqui, fazendo uma montagem, uma submontagem dentro da montagem, uma montagem derivada. Eu vou inserir uma montagem dentro de outra montagem. Então está aqui. Ok. Porém, agora o meu pistão para de se mexer. Ele está bloqueado. Eu vou posicionar aqui só hipoteticamente. Lógico que não vai ser assim, mas vai dar para mostrar. Posicionei o meu pistão. Ok. Porém, ele perdeu aquele movimento que eu acabei de colocar. Para resolver isso, eu venho aqui nele e aperto aqui, ó, tornar submontagem flexível. Daí ele muda o ícone e agora eu consigo alterar e ter a movimentação da submontagem dentro da montagem principal. O conteúdo mais importante sobre montagem é esse mesmo. Agora, o que eu vou passar para vocês são algumas recomendações importantes a respeito de como salvar os arquivos, porque eu acho que é até mais importante do que o próprio conteúdo da montagem. Todo o problema se resume aqui. Eu coloquei ele bem grandão na tela para deixar bem marcado. O que acontece? Quando você está dentro de uma montagem e você aperta para editar a peça da montagem e depois você, dentro dessa peça, aperta em salvar como, se digitar salvar como, ele não cria uma cópia da peça. Mesmo que você mude o nome, no momento que você apertar salvar como, ele vai editar a mesma peça que está na montagem. Então, se você modificar muito essa peça, ou se você modificar qualquer coisa nessa peça, ele vai acabar indo essa modificação para a montagem que você estava editando, e isso vai destruir a sua montagem. Então, quando você está dentro de uma montagem e você quer criar uma peça parecida com o que você tem a partir da peça que está na montagem, você deve apertar em salvar como cópia e abrir. Deixa eu mostrar para vocês o que eu acabei de explicar. Digamos que você tenha uma relação. Tá? Aqui eu tenho uma relação entre as duas peças. Tá? Aí deixo salvo.
Aí o que acontece? Vamos supor que eu não tenho os meus arquivos organizados no meu computador. E não estou mais editando essa peça, passa uma semana, passa duas, passa um mês, e eu quero fazer uma nova montagem que usa exatamente essa mesma peça, porém com uma modificação. Essa nova peça, além de outras modificações, supondo não tem esse furo. Aí eu esqueço e não me organizo nos meus arquivos e não crio uma pasta específica para cada montagem, e daí quando eu vou abrir a minha montagem, começa a vir um monte de erro na sua peça e fica cheio de aviso. Faltando coisa, faltando peça. O pior é se você faz com que falte peça. Aqui eu vou fechar de novo. Quando você movimenta e resolve organizar os arquivos do seu computador e não salvou tudo na mesma pasta, e vai ficar com um monte de erro. Aí você tem que lembrar onde que estava. Isso aqui depois de um tempo complica. Você pode procurar o arquivo. Se você lembrar, ok, consegue resolver. Cancelar supressão. E ainda tem aquele erro do posicionamento, lembra? Aí começa a ficar seu desenho assim, ó. Então quando você... Isso aqui no início é muito comum. Por isso que eu estou falando. Não é para assustar. É muito comum você abre um desenho de uma pessoa que ainda não está muito habituada e começa a dar esse monte de erro. É porque manipulação incorreta dos arquivos e desorganização das pastas geram esse monte de erro. Outra coisa, quando você fez uma montagem, você tem que pegar, criar uma pasta com todos os seus arquivos que vão pertencer à sua montagem e não mexer mais nessa pasta. Deixa a pasta ali, quieta, porque às vezes eu quero usar um componente que tem nessa montagem e eu pego o mesmo componente e vou lá e faço uma nova montagem com o componente dessa pasta. Não faça isso. Se você quiser usar um componente, você vem, pega a pasta, copia, cola, faz uma cópia e vai editar a cópia. Outra informação relevante é que quando você quer mandar um arquivo por e-mail, você pode pegar e compactar todos aqueles arquivos, mas acontece muito de você mandar para uma pessoa que não tem a mesma versão do SolidWorks ou não tem o SolidWorks instalado. Então, eu tenho aqui algumas opções para salvar os arquivos. Esse STL aqui, ele vai transformar em um arquivo de impressão 3D. Aí, o que vai acontecer? Você vai conseguir abrir sem o SolidWorks, pelo menos para visualização. Isso é muito bom para mandar visualização de projetos para clientes. Olha só o que ele criou. Ele criou, né? O problema é que ele só salva peça, né? Ele não salva montagem. Mas ele criou, eu estou abrindo aqui com o próprio Windows, ó. Para usar essa ferramenta para salvar uma visualização completa, você teria que criar uma peça, todos os itens da montagem. Você lembra como que faz? Você vem aqui, escolhe qual a peça que você quer transformar na montagem inteira. Daí vem em editar, dentro do ambiente da montagem. Inserir recursos, unir. Aqui o que aconteceu? Como o meu desenho que eu baixei na internet ele veio com erro,
Ele não conseguiu, porque ele contém erro no desenho. Mas o processo é esse. Aí, quando você abrir, você vai ter uma única peça e você vai poder salvar naquele arquivo de impressão 3D. STL. Algumas máquinas de usinagem também usam esse STL. Aí quando você abrir o arquivo, você consegue visualizar uma montagem mandando isso aqui para um cliente que não tem o SolidWorks. Para enviar um arquivo em um único, para enviar um desenho em um único arquivo no formato de alguém que tenha algum programa de desenho 3D, existem 3 formatos mais usados: o Parasolid, o IGES e o STEP. O que menos dá problemas e o que fica um arquivo mais compacto é o Parasolid, e é geralmente esse arquivo aqui que você vai enviar o documento para centros de usinagem terceirizados. Aí eu posso salvar inclusive montagem ou peça. E muitas vezes quando você baixa o arquivo da internet, ele vem nesses arquivos em Parasolid, IGES e STEP. Aqui ele guarda a informação da cor, ele guarda a informação da posição, mas ele não guarda a informação do posicionamento. Ele trava todo. Na próxima aula, então, eu vou passar como que funciona o ambiente de edição da peça dentro da montagem, onde você pode referenciar os objetos em função de outros objetos da montagem.